quem fala é o pastor Rui Dias, pastor da Primeira Igreja Batista em Governador Celso Ramos. E nessa mensagem, que é a substituição, se assim podemos dizer, do sermão de domingo, né? Afinal, o culto ele tem que ser presencial, né? Mas a gente está fazendo o possível. Hoje eu queria refletir com os irmãos um tema muito importante, que a pandemia ela desmascarou os pregadores da miséria, os pregadores do evangelho miserável. Acho que é um tema muito importante. Todo mundo já está falando das consequências do que o coronavírus pode fazer, ao que tem que fazer, o que não tem que fazer, tem especialistas falando. Só que eu acho que também é tempo da igreja refletir algumas coisas que ela tem pregado durante esses últimos anos, algumas mensagens que ela tem valorizado. E agora esse é o momento de pegar essas mensagens e verificar se de fato elas são o evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos orienta, Senhor. Pai, que nesses dias difíceis, Senhor, o Senhor possa nos abençoar, Deus. Abençoa, Deus, aqueles que são grupo de risco, Pai, proteja-os, Senhor. Abençoa as nossas autoridades, Senhor, que foram constituídas, o presidente, os governadores, os prefeitos, os ministros, que o Senhor possa dar sabedoria a eles para que façam o que é melhor para o povo, Senhor. Também, Deus, abençoa a Tua igreja, Pai. Que seja um momento ímpar onde a Tua igreja está fazendo, Deus, seu devocional, Pai, em seus lares e também entendendo a necessidade e a falta que faz se reunir, Deus, no culto público, Senhor. Que a Tua igreja possa refletir esse momento, Pai. E aqueles que ainda não creem em Ti, Senhor, o Senhor possa conceder a eles arrependimento e fé para que creiam no Evangelho, Senhor. Abençoa-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. O texto aqui, 1 Coríntios 15, é uma apologia à ressurreição. É um texto que Paulo vai descrever a historicidade da ressurreição. Paulo vai descrever a necessidade da ressurreição, o fundamento da ressurreição. E aqui ele vai falar o seguinte, que aquele grupo de Corinto, tinha um grupo na igreja de Corinto que não acreditava na ressurreição dos crentes, que os crentes iriam ressuscitar, influenciados pelo pensamento grego, que o corpo, a matéria era má. Então eles tinham um evangelho para esta vida, e Paulo vai falar que esse tipo de evangelho é um evangelho mentiroso, é um evangelho miserável. A expressão aqui miseráveis, né, eleinos, significa dignos de lástima, dignos de pena. Então Paulo vai falar, olha, esta mensagem que vocês estão crendo para esta vida é uma mensagem digna de pena, uma mensagem digna de lástima. E eu queria hoje falar, que mensagem é essa que é digna de pena e qual é a mensagem que devemos esperar, né? Qual é a mensagem que nos dá esperança, a mensagem verdadeira que nos faz esperar em Cristo. Eu queria começar dizendo qual é a mensagem que é digna de pena. Eu disse no início que essa pandemia desmascarou os pregadores do evangelho miserável, do evangelho que é digno de pena. Que evangelho é este evangelho digno de pena? É o evangelho que espera nesta vida. Se você observar, se você prestar atenção nos últimos anos, a gente teve uma mudança. Há uns 5 anos atrás, para baixo, para trás, era muito forte a ênfase na prosperidade material, né? O carro novo, a casa nova, a geladeira nova, a TV nova, um evangelho que te prometia essas coisas nesta vida, um evangelho focado nesta vida. Esse tipo de mensagem, esse tipo de ênfase teve muitos escândalos, teve muita gente decepcionada, né? Então, alguns segmentos começaram a fazer um evangelho da prosperidade, não digo mais light, que é tão pernicioso quanto, mas mais bonito. Um evangelho que fala o seguinte, não, você tem um potencial, Deus não vai te dar a melhor casa, você tem um potencial para ter a melhor casa. Deus não vai te dar o melhor carro, você tem um potencial para ter o melhor carro. Você tem um potencial para a sua autorrealização, porque você é a imagem de Deus. E você tem tanta dignidade quanto Jesus. Aliás, o Evangelho, Jesus tem você no centro, você é a coisa mais importante do mundo.
Você é o xodó de Deus. Então esse evangelho, ele tira aquela roupagem materialista, entre aspas, do evangelho antigo da prosperidade, e ele começa a ter uma roupagem mais chique, mais sofisticada, mais blasé, uma roupagem mais bonitinha. E as pessoas começaram a se emocionar, começaram a ter o coração acalentado. Sim, eu tenho a capacidade, eu consigo, eu posso, eu sou ilimitado. E o que aconteceu? Veio uma pandemia, veio algo inesperado, veio a ameaça de um colapso do sistema de saúde, colapso do sistema econômico, colapso no nosso modo de vida. O nosso modo de vida foi atrapalhado. Não podemos mais ir aonde queremos. As coisas que queremos que estejam abertas estão fechadas por segurança. Não podemos mais fazer aquilo que gostaríamos. E o nosso potencial, a nossa habilidade, ficou inútil. De que adianta eu ter todo o potencial para conseguir conquistar coisas se o sistema econômico entrar em colapso? De que adianta eu ter toda a saúde mental para não ficar doente se o sistema de saúde entrar em colapso? Então, essa pandemia ela tem tido coisas terríveis, tem tido consequências nefastas. Mas em meio a ela, a igreja pode refletir que a mensagem que ela escutou desses rapazes com gelzinho no cabelo, com tênis all-star, calça apertada, onde eles tiram os púlpitos e colocam aquelas coisas redondas, né? Pegam a Bíblia e ficam andando em palcos escuros. Esse tipo de mensagem, não falo do ambiente em si, só estou descrevendo, eu sei que você já sabe de quem eu estou falando. Ele demonstra uma coisa: essa pregação é miserável. Aonde eles andam? Onde eles estão? O que eles estão falando? A pregação que você é capaz, que você pode, com aquela musiquinha de fundo, com aquela coisa que te emociona, neste momento ela é ineficaz, ela é inútil, ela é digna de lástima, porque ela pegou você e disse que a sua esperança era aqui, era agora, era neste mundo. Ela levou você a quase um semideus. E quando vem a pandemia, ela não pode nos dar conforto. Ela não pode nos dar, não pode mais acalentar nosso coração. A igreja, as igrejas locais devem refletir que esses tipos de eventos, esses tipos de mensagens, quando realmente elas precisam fazer efeito, não fazem efeito nenhum. E por quê? Porque aquele que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Aqueles que esperam em Jesus só para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. E por que essa pregação também é miserável? Porque ela mente sobre você. Ela diz que você é o centro de Jesus, que você pode, que você é a última bolacha do pacote. Só que quando vem algo inesperado, você vê a sua impotência. Falamos na mensagem passada da presunção humana, somos um vapor. Somos impotentes. Nós observamos as autoridades, uma fala uma coisa, outra fala outra coisa. Não temos a capacidade em si, porque nós somos especialistas de saber quem está certo. E a gente vê que o ser humano é impotente. Os governos, até de primeiro mundo, erram, acertam em relação a isso, porque nunca passaram por isso. E a gente vê que toda a nossa capacidade, ela, na verdade, ela é enganosa. Que nós dependemos de Deus e que um simples vírus pode destruir o nosso modo de viver. E eu pergunto novamente, aonde andam esses meninos com um gelzinho no cabelo, que sabem todas as coisas e que dizem que tem uma revelação melhor e que a boa e velha teologia, interpretação bíblica, exegese, é coisa do passado? Que eles têm um novo modo de pensar a Escritura, um modo mais coach, um modo mais cool, um modo mais refinado. Aonde eles andam? Eles não sabem o que fazer. Nós também não sabemos o que fazer para resolver isso. Porém, a nossa mensagem, a mensagem bíblica, a mensagem das Escrituras é diferente. Então, o primeiro ponto a destacar hoje é que esta pandemia desmascarou
os pregadores do evangelho miserável. Por quê? Porque a pregação deles é digna de pena. Porque quando nós mais precisamos de esperança, esta mensagem que eles pregam, que eles apregoam, ela não tem efeito nenhum. Ela é um band-aid para alguém que está com a perna amputada. Ela não tem efeito nenhum para consolar o seu coração. Ela consola o coração das pessoas em um ambiente fechado, onde tudo está tudo tranquilo, com a música ambiente, com um ambiente escuro, onde existe uma voz melosa. Aí as pessoas se emocionam. Mas no dia a dia, na vida real, esse tipo de mensagem nos torna os mais miseráveis de todos os homens. Homens dignos de pena. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é que o que devemos esperar em Cristo? Que tipo de esperança é essa que ele fala? Se nessa vida a gente tem esperança somente em Cristo para as coisas da criatura, né? Para as coisas materiais e até emocionais, a gente despreza o sacrifício de Cristo. O que é esperar além desta vida? Né? É confiar em Cristo como fiador, como salvador, como redentor. Confiar na sua pessoa, no seu sangue, na sua justiça, no seu sacrifício, na sua plenitude. Saber que aqueles que esperam nele, né, têm toda a graça, o suprimento da graça, têm o perdão dos seus pecados, a justificação de suas pessoas, a vida eterna. Graça aqui e glória depois, né? Por isso nós temos encorajamento por esperar nele, né? Não esperamos apenas nessa vida, porque essa vida é dura, essa vida termina em morte. Nós esperamos algo melhor. Lá em Romanos capítulo 8 diz o seguinte, no versículo 24: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Aqui está falando da redenção da criação e da adoção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo, que é a glorificação. O que a verdadeira pregação, que não é miserável, que não é digna de pena, diz? Ela diz que podemos confiar em Cristo. Por quê? Porque Cristo, sendo Deus, pagou os nossos pecados. Cristo, sendo Deus, pagou as nossas dívidas, recebeu nele a ira de Deus. E pelas nossas falhas, ele foi pisado, foi surrado. E Cristo nos dá um suprimento ilimitado de graça. Efésios 1:3 fala que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Também em Cristo podemos esperar que temos salvação presente, passada e futura. Salvação passada, fomos justificados, Deus nos declarou justos. Salvação presente, estamos sendo salvos da santificação, estamos sendo salvos todos os dias do poder controlador do pecado. Salvação futura, seremos salvos da presença do pecado mediante a glorificação do nosso corpo. Este é o evangelho que Paulo está pregando aqui em 1 Coríntios 15, o evangelho que aponta para o futuro. A pandemia é terrível. Muita gente vai perder o emprego, muita gente vai passar necessidade, muita gente vai sofrer. Mas eu digo a essas pessoas que sofrerão, que passaram necessidade, a pregação de Cristo não é só para esta vida. Essa vida é dura, é difícil, tem muitas vezes reveses que nós não esperávamos, e geralmente eles não são bons. Porém, não devemos esperar em Cristo somente para essa vida. Claro, você deve orar para que a sua saúde seja preservada em meio a isso. Você deve orar para que o seu emprego seja preservado, para que a sua família seja preservada. E você deve fazer a sua parte, obedecendo às autoridades, os especialistas, aqueles que estudaram o assunto. Mas você tem que entender que, quando isso acabar, aprenda, não volte para essas pregações miseráveis, dignas de lástima, que focam aqui e agora. Seja a velha teologia da prosperidade, que promete o carro melhor, a casa melhor, a geladeira melhor, ou seja, essa teologia da prosperidade com uma roupagem nova, uma prosperidade psicológica. Você vai se realizar, você vai ser autossuficiente, você vai se autodescobrir, você pode, você é capaz, dentro de você. Basicamente a música da Xuxa, tudo o que eu quiser o cara lá de cima vai me dá muita coragem para vencer. Não. Nós já aprendemos em meio a essa pandemia que esse tipo de mensagem ele é vazio.
Aonde estão os cultos de prosperidade? Os cultos de vitória financeira? Aonde anda? Não tem nem clima para fazê-los. Se houvesse a possibilidade de igreja estar aberta, o que não há, pelo menos no meu estado não pode. Porque a gente tem que lembrar isso, e essa passagem é muito importante para nós. Porque Deus está despertando também a igreja. Deus tem dito para nós, acredito eu, que uma mensagem que não é focada, centralizada na cruz do Senhor Jesus, na obra do Senhor Jesus, é uma mensagem inútil, é uma mensagem miserável. Porém, uma mensagem que espera em Cristo para além desta vida é a mensagem bíblica. É a mensagem que nós precisamos, porque ela nos dá esperança, porque ela nos dá força, porque ela nos fortalece, porque ela nos dá graça suficiente para passar por um momento tão difícil. Porém, se você... faça esse teste, volte a essas mensagens essas mensagens motivacionais agora, reveja elas e veja o mundo como está. Veja se ela vai te dar esperança. Agora, pegue uma mensagem do Dr. Billy Graham, qualquer uma. Escute. Veja a mensagem. Veja se você não vai ter o coração cheio de esperança. Uma mensagem do Dr. Russell Shedd, os sermões de Spurgeon, e por aí vai. Irmãos, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente aprendeu que a vida é frágil. Então uma esperança só nesta vida também é uma esperança frágil, porque essa vida pode se dissipar. E para encerrar, porque eu já aprendi que eu não posso demorar meus 45 minutos no YouTube, porque as pessoas depois de 15 minutos deixam de ver o vídeo, né? Eu queria focar no segundo ponto. Se esperamos em Cristo só nesta vida, a pergunta é: você tem esperado em Cristo só nesta vida? Você tem pensado em Cristo só nessa vida? Se sim, você é digno de lástima. Porém, se você não tem esperado em Cristo só nessa vida, eu digo algo para você. Lá no verso 58, capítulo 15 de 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E por que o trabalho não é vão? Porque nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso. Porque nós herdaremos um novo céu e uma nova terra. Porque nós vamos triunfar. Passaremos dificuldades nessa vida, mas a nossa esperança não está nesta vida. Não seja mais enganado por pregadores de um evangelho miserável, um evangelho pobre. E por que ele é pobre? Porque ele não contempla as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Ele não contempla isso. Ele contempla uma satisfação humana que acalenta o enganoso coração humano. Mas quando vêm os dias maus, ele não resiste. E para fechar, quero ler Mateus capítulo 7, que Jesus ilustra muito bem isso. Mateus 7 diz o seguinte, no versículo 24: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Temos dois tipos de pessoas, uma que edifica sobre a rocha e outra sobre a areia. Esse tipo de mensagem que espera só nesta vida é areia. Quando vir a tempestade, vai derrubar a casa. Porém, a mensagem que contempla a outra vida, bênçãos além das bênçãos materiais, embora elas existam, as bênçãos materiais, esta é uma mensagem edificada sobre a rocha. Virá a tempestade, virão os dias maus, virão os dias que a chuva será tanta que você não poderá sair de casa. Mas a casa permanecerá firme, a casa permanecerá de pé. Que você seja
abençoado com essa palavra, que você reflita essa palavra nestes tempos de pandemia, que o Senhor proteja a sua família, proteja a sua vida, proteja a sua comunidade local, a sua igreja, e nós da igreja Batista ali em Governador Sussurranos, né, que nós possamos nesse tempo estar em oração e já estar evangelizando por meios digitais. Compartilhe a mensagem, mande a mensagem para os seus vizinhos, para os seus amigos, né? Compartilhar no WhatsApp, Facebook, não dá coronavírus, então faça isso, para quando a gente retornarmos mais fortes. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar agora nesse momento e que a gente possa aprender nesses tempos, né? Toda situação a gente pode tirar aprendizado. Eu também oro e peço que esses moços de gel no cabelo, calça apertada e tênis All Star, venham a refletir as suas mensagens e venham a se arrepender delas. E não tenham a cara de pau de voltar a pregar essas coisas como se nada houvesse acontecido, como se eles não tivessem se escondido, mas que eles possam se arrepender e voltar às veredas antigas, ao bom e velho, mas eterno Evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que o Senhor possa abençoar, Deus, os meus irmãos, Senhor, que escutaram essa mensagem, Pai. Eu peço que o Senhor possa colocar no seu coração, Deus, nos seus corações, que o intuito nunca foi de ofender ninguém, mas de alertar, Deus, e demonstrar que tem um Evangelho, um único Evangelho, um Evangelho que aponta para além desta vida, Senhor. Aqueles que porventura foram enganados, Deus, por essas mensagens acalentadoras, Senhor, que possam se arrepender, Pai, e possam ter esperança a partir de agora no Senhor, possam saber que o Senhor é soberano sobre todas as situações. E também oro, Deus, pedindo, Pai, por nossa igreja local, que tem acompanhado fielmente essas mensagens, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los, possa fortalecê-los, Senhor. Possa proteger, Deus, aqueles que têm mais idade, Senhor. E dê sabedoria aos jovens, Senhor, de nossa igreja, Senhor. Esteja conosco, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, até a próxima.